Fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. A tristeza olha para trás, a preocupação olha ao redor, mas a fé, ela olha para cima, ela olha com força, ela olha para o problema e diz: você não é mais forte que eu vou lhe vencer. Você não vai me vencer, você não vai me dobrar, eu que vou lhe dobrar, porque você está com fé. Isso é fé. Fé é ter confiança, mesmo vendo ao redor tudo destruído, tudo assolado, tudo acabado. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este problema, para este monte, para esta situação, vai sair. Você não vai me domar, você não vai me dominar, você não vai me vencer. Isto é fé, isto é força, não é pensamentos positivos. Porque fé é diferente de pensamentos positivos. Pensamentos positivos você tem que estar ali falando e confirmando. Mas fé não. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós conquistamos todos os nossos projetos, as nossas metas, os nossos sonhos. Porque nós temos fé. E se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai realizar coisas muito mais do que aquilo que você já realizou. Mas para isso você tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Hoje nós vamos falar sobre fé, sobre força, sobre alegria, sobre se regozijar no Senhor. Você tem que se regozijar, você tem que ter fé, você tem que crer, porque o profeta Abacuque estava vivendo momentos difíceis e terríveis, de calamidade, de miséria. Eles estavam vivendo, o povo de Israel, junto com o profeta Abacuque. Mas ele não desistiu, mas ele não desanimou. Ele teve fé. E você tem que fazer como o profeta Abacuque, ter fé. Fé é aquilo que você não vê, mas que você está crendo, que você está recebendo através da sua fé. Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém, compartilhe com seus amigos, para nos ajudar a crescer e nós termos mais palavras de fé para você ouvir. E se nós crescermos, você vai crescer junto conosco. Então, Abacuque estava vivendo uma situação terrível, de calamidade. Ele não desistiu, porque se ele tivesse desistido, ele não tinha vencido. Para você vencer as calamidades da vida que você está vivendo hoje, que nós estamos vivendo no mundo, tantas coisas estão acontecendo. São terremotos, são maremotos, são tempestades que nós vimos que têm acontecido. E pessoas têm morrido, perdido suas vidas, outros perderam tudo. Seus bens, outros estão perdendo a fé, a alegria de viver, estão com uma depressão, estão dentro de casa, não perderam coisas materiais, mas perderam a alegria de viver. Quantos estão assim? Mas eu tenho um conselho para você, tenho 3 conselhos para você hoje, 3 conselhos de Deus para você. Vamos ler em Abacuque, capítulo 3. O primeiro diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos,
faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A ira de Deus. O 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no curral não haja gado. O 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 19. Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que glória! Primeiro, o profeta Abacuque, quando ele começou a orar a Deus, ele viu que ia acontecer catástrofes, tragédias, ia acontecer destruição, miséria, fome, pobreza, ia acontecer muitas coisas ruins quando viesse a guerra. Mas ele fez algo muito forte. Primeiro, o que ele fez? Ele disse que ele ouviu a palavra de Deus e ele temeu. Ele ouviu a palavra do Senhor e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele estava pedindo a Deus um avivamento, para que Deus mandasse um avivamento para aquele povo, para que, quem sabe, aquele povo se arrependesse e eles não caíssem naquela miséria, naquela desgraça que iam acontecer. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo às vezes com sua família, com a sua vida, com você, o que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, o que você está vendo tudo destruído. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Pegue a Bíblia, vá ler a palavra, vá orar, vá fazer como o profeta Abacuque. Ouça a palavra de Deus, ouça o Senhor que quer falar contigo. Ele está falando contigo hoje. Ouça o que Deus está falando com você. Ouça a palavra de Deus. O segundo, porque ainda, que é o 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ele sabia que tudo ia acontecer. E não ia ter flores, não ia ter vide, não ia ter vinho, não ia ter plantação, não ia ter gado, não ia ter nada, porque tudo isso ia ser destruído. E ele sabia que quando Deus falava que ia mandar uma calamidade, que ia mandar a guerra, que ia mandar os inimigos para destruir Israel, para destruir a plantação, para destruir tudo, ele sabia que Deus ia mandar. E às vezes nós estamos sendo avisados, Deus está mostrando para você o que está acontecendo ao seu redor, na sua família, na sua vida, mas você acha que não é sério. Mas o profeta Abacuque sabia que era sério e que quando Deus manda uma palavra para alguém é porque Deus quer avisar e quer dizer: eu não vou fazer isso se você se humilhar. Eu não vou, porque Deus mandou um castigo para Nínive e ele mandou Jonas ir pregar a Nínive, porque Nínive era uma nação muito cruel. Eles eram muito cruel mesmo. A crueldade de Nínive não tinha limite, de tão cruéis que eles eram. Mas Deus, olhando para eles, Deus mandou Jonas ir pregar a palavra lá de arrependimento. E Deus às vezes está falando conosco.
eu vou mandar o castigo, se arrependa. Mas às vezes nós não queremos ouvir e queremos andar pelos nossos caminhos, pelas nossas intuições. Mas ele ouviu. Quando nós ouvimos o Senhor, ele se arrepende e ele não manda o castigo que ele ia mandar. O primeiro conselho é ouvir. O segundo conselho para você hoje é confiar. É a confiança. Porque o profeta, ele disse que se não tivesse vaca, se não tivesse vide, se não tivesse fruto, se a figueira não desse fruto, se não tivesse nada, que tudo isso fosse destruído. A horta, o pomar, talvez está sendo destruída a sua horta, o seu pomar, o seu gado, a sua fazenda, e você está aí triste, angustiado e preocupado. O que vai acontecer? E você está dizendo que não sabe o que fazer, que não vai fazer mais nada. Não, levante-se. Levante-se, tenha fé, ouça o que Deus está falando para você hoje e tenha confiança, creia, acredite, porque o profeta Abacuque, ele mesmo vendo a destruição, ele confiou em Deus. E você, mesmo vendo que tudo está acabado, você vai confiar, você vai crer, você vai se levantar. Confie, confiança. Confiança é tudo. Pode estar vindo o temporal que estiver, mas você vai confiar em Deus, porque os discípulos, eles estavam com medo quando Jesus estava no barco. E eles ficaram com medo e eles começaram a gritar e dizer: mestre, nós vamos afundar. E Jesus levantou e acalmou aquela tempestade. E Jesus vai se levantar e vai acalmar essa tempestade que está acontecendo na tua vida. O vento não vai destruir a tua vida. O vento não vai levar nada que é teu, porque o Senhor Jesus se levantou e já disse: para a tempestade, para. E ela já parou. Então, o segundo conselho é confiança, confiar, acreditar, ter fé. O terceiro conselho é força, ter força. Porque ele disse aqui: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Então, quando ele viu que tudo estava sendo destruído, ele olhou ao redor, ele não olhou para trás, ele não ficou preocupado, mas ele olhou para cima e ele confiou em Deus. E ele disse: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Então você vai olhar para cima, você vai olhar para o céu, você vai olhar para o Senhor e dizer: Deus, tu é a minha força, tu é a minha fortaleza. Nenhum mal vai acontecer na minha família, nem na minha fazenda, nada vai acontecer de ruim. Porque o profeta Abacuque olhou e disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Você está se alegrando em Deus? Se alegre no Senhor, se regozije em Deus. Quando nós se esforçamos, Deus, ele vê o nosso esforço e aí ele age. Porque Abacuque, ele não ficou paralisado. Quando nós paralisamos, também tudo para. Deus não vai trabalhar. Por quê? Você está parado. Você está sem força, está sem fé. Se você quer que algo se movimente em seu favor, então se movimente para a direção de Deus, que aí Deus vai te levantar. E ele ainda disse: e fará os meus pés como a corça. A corça, ela corre muito rápido para atrás de água. E você está correndo atrás de quê? De mentiras, de palavras más, de conselhos maus, de conselhos de pessoas que está na mesma situação ou pior que você? Não,
corra atrás dos conselhos de Deus, como o profeta Abacuque. Corra atrás da força de Deus, que Ele vai te fazer como águia. Ele vai fazer você voar, porque Ele disse que Deus ia fazer os pés dele às alturas, andar em alturas. Como que nós podemos andar nas alturas? Com fé, com força, com esperança e ouvindo a palavra de Deus. O primeiro conselho para você é ouvir a palavra de Deus. O segundo conselho é ter confiança, crer, ter esperança que tudo vai se resolver. O terceiro conselho para você é ter força, ter fé, confiar, acreditar, se levantar, assim como Deus ouviu a oração de Abacuque, Deus vai ouvir a tua oração. Esta é a palavra para você.